Fala, segundo ano, beleza? Como, como eu prometi, né? Desculpa a demora também, por causa do feriado, tive uns problemas de computador aqui, mas está aqui a revisão de vocês, tá? Vou dar tentar ser bem breve nas questões, tá? Bem fácil, com o que vai provavelmente cair. Tá? Então, vou começar com uma teoriazinha básica aqui sobre oscilações de molas, né? De corpos diferentes, oscilando sobre molas, né? Perdão. Vamos lá. Essa aqui é a parte de a amplitude. O que a gente separou aqui? A gente separou duas situações, né? Dois corpos presos numa mola, um de massa M e outro de massa 2M. O que isso quer dizer? Quer dizer que o corpo de massa M1 é a metade da massa do bloco de M2 ali. Tá? Então, o que a gente tem aqui de descrição? Vamos lá para a gente entender. Eles têm mesma massa, perdão, eles têm massas diferentes, mesma frequência, mesma energia mecânica. Mas quer dizer que eles vão ter a mesma amplitude? O que seria amplitude? É o quanto eles podem oscilar tanto para comprimir a mola, né, quanto para esticar a mola. Vamos pensar comigo aqui. Se eles têm a mesma frequência, eles têm o mesmo período. Né, que período e frequência, como a gente sabe, está diretamente associado um ao outro. É só a gente lembrar isso daqui. Então, o que acontece? Então, dei uma pausa aqui porque a poeira tapou, eu espirrei, mas eu editei aqui e não vai aparecer. Não. Mas vamos seguir aqui. Então, falando do período da frequência, que estão diretamente ligados ao outro. Um ao outro aqui, ok? Então vamos pensar aqui comigo. Se você tem uma mola de massa menor, ela vai ter uma constante menor, uma constante elástica menor, que seria o nosso K. Né? Mas onde entra esse K na história? A gente sabe que tem uma fórmula de energia mecânica na. Vamos dar uma caneta aqui. Que é justamente o quê? A energia mecânica ela é a constante elástica vezes a amplitude ao quadrado sobre 2. Ok? Então, essa daqui é a fórmula da energia mecânica. O que a gente está trabalhando aqui é o A, né? Que é a amplitude. Só que o K também muda. Se a gente está falando de corpos de massas diferentes, a gente está entendendo que são materiais diferentes. Então, o K de cada um aqui é diferente. Então, a gente vai lembrar aqui que o K1 é diferente do K2. Mas a gente está trabalhando aqui, a gente quer saber a amplitude. Então, vamos pensar aqui comigo. Se você tem essa mola aqui, menor, por ela ser mais leve, ela vai oscilar mais vezes. Né? Ela vai ter esse movimento aqui mais vezes. Agora, se você pega um objeto mais ele vai oscilar menos. Então, a gente vai entender o seguinte. Quem aqui seria maior? A amplitude de onde seria maior? Do 1 ou do 2? Então, vamos pensar aqui que o corpo de massa menor, no caso aqui seria o M1, ele vai oscilar menos, né? Ele vai oscilar mais vezes. Então, se ele vai oscilar mais, assim, se ele vai se esticar mais vezes, né? Então, isso quer dizer que a amplitude do corpo menor vai ser maior do que a do corpo maior. Vou resumir aqui a história, que eu dei uma embolada aqui. Vamos lá. O bloco do 1, que é o menor, ele vai se esticar um pouco mais, uma extensão maior do que o de corpo de massa 2. Como ele é menorzinho, ele vai estar mais leve, então ele vai mais longe, vamos dizer assim. Então, se ele vai mais longe, ele tem uma amplitude maior do que o outro, que é mais pesado. Tá? Então, a gente vai entender o seguinte, que esse daqui vai ter uma amplitude maior do que esse aqui. Ok? Então, caso caia uma pergunta sobre corpos de massas diferentes, onde a frequência e o período são iguais e a energia mecânica também, a amplitude vai ser diferente. Ou seja, o corpo de massa menor vai oscilar mais do que o de massa maior. Beleza? Vamos lá, outra questãozinha aqui, agora de pêndulo simples, né? Você tem aqui
um pêndulo, né, uma bolinha presa a uma corda. Não dei a massa dessa bolinha, mas eu dei o comprimento dessa corda, que oscila, que é de 0,4 metros, e o G, que é a gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só. Você tem uma fórmula específica para período de frequência. Então, para a gente relembrar aqui, se eu estou falando de massa, no caso, seria M sobre K. Como no caso é comprimento, o que a gente vai fazer? 1 sobre 2π. Esse π aqui ficou legal, não. Não ficou legal ainda, mas vai ficar assim. O que vai ficar? G sobre L dentro da raiz. Essa é a nossa fórmula. Ok? A questão me deu o valor de π? Não. A gente sabe que o π vale 3,14. Ou, se preferir, você pode colocar o π como 3. Né, para te calcular com aproximações. Lembrando que o teste ele é objetivo. Então, pode ser que ele tenha um valor de π sem resolver e resolvendo. Tá? Então, podem ter essa diferença. Eu vou fazer aqui resolvendo. Então, o que vai acontecer? A gente vai colocar 1 sobre 2π. No caso, vamos colocar o π como 3, né? Aí a gente resolve esse problema aqui. E aqui vai ficar o G valendo 10 e aqui 0,4. Ok? Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar 1 sobre 6 vezes aqui, ó. 10 sobre 0,4 dá 25. Ou seja, você vai ter uma raiz de 25. Do lado um pouquinho. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar 1 sobre a raiz de 25 dá 5. Então, isso aqui, 5 sobre 6, dá aproximadamente 0,8333 infinitamente. Isso aqui vai dar uma dízima, tá? Por exemplo, está numa opção, né? Está numa questão de múltipla escolha isso aqui. Como é que você pode trabalhar a resposta? Aproximação, né? Vai estar, vamos lá, 0,8. Mas não pode, por exemplo, uma questão que tem resultado aproximado, você colocar 0,8, 0,83. Não pode, porque, né, é sujeito à anulação. Então, se você tiver uma opção assim, você vai ter valores mais espaçados, 0,7, 0,6, 0,8, né? No caso, que seria essa resposta. Então, toma cuidado com as aproximações. Bom, seguindo aqui. Mais uma teoria, ela diz o seguinte aqui. Considere um pêndulo simples que realiza oscilações de pequenas amplitudes. Lembrando que aquela primeira questão que a gente fez lá no começo foi sobre mola, tá? O pêndulo, ele funciona um pouquinho diferente aqui. Então, seguindo. É correto afirmar que o seu período, vamos lá, depende da massa pendular? Não, a gente não está falando de massa. Quando a gente fala de pêndulo, a gente fala do comprimento do L. Né? Massa é quando é associada a molas. Ok? Então, não, ele não depende da massa. Isso aqui é falso. Depende do seu comprimento? Sim, é só a gente olhar a fórmula da questão anterior que a gente fez. Depende da intensidade do campo gravitacional? Sim, também, porque também tem um G ali na fórmula. Então está verdadeira essa daqui. Depende da amplitude de oscilações? Não, porque a amplitude de oscilações está associada com mola. Então, não, aqui a gente vai colocar como falso. Duplica seu comprimento quando é quadruplicado? Sim, porque tem uma raiz. Né? Se você passa para o outro lado, ela vira uma potência. Então, aqui é verdadeiro. Certo? E a última aqui. Reduz-se a metade... Perdão, deixa eu ver se... Não, isso não, estou lendo certo. Reduz-se a metade ao submeter-se a um campo gravitacional de intensidade quadruplicada. Vai do mesmo contexto da 16. Ok?
Então, você tem 4 verdadeiras aqui. Dê como resposta a soma dos números associados a essas afirmações corretas. Então, o que vai acontecer? A gente vai pegar e somar as que a gente acertou. Então, vai ficar 2 mais 4 mais 16 mais 32. Isso vai dar o quê? 54. Beleza? É isso. É prestar atenção nas alternativas aqui, nas afirmações. Pode ser uma mudancinha ou outra, né? Se for uma questão de múltipla escolha, não vai, obviamente você não vai precisar somar as afirmações. Tá? Mas fica a dica aqui. Vamos lá. Uma nova questão sobre molas, né? Qual o contexto dessa questão aqui? Vamos lá. Você tem um bloco de um material qualquer, não importa. Vamos pensar que seja um bloco de ferro. Vamos lá. Ele tem 1 quilograma na situação 1, né? Você tem 2 situações aqui, situação 1 e situação 2. Situação 1 é o antes, situação 2 é o depois. Você tem um bloco de ferro de 1 quilograma preso a uma mola, né? E ele oscila com 1 Hz de frequência. Na situação 2, o que aconteceu? Eu troquei esse bloco de ferro, só que com massa diferente. Então, nesse caso, você tem o K, né, que é a constante elástica. Vai ser a mesma porque o material é o mesmo. Tá? Foi diferente daquela outra questão que os materiais tinham massas diferentes e tipos diferentes, né? Materiais diferentes. Então, só que nesse segundo caso, o que acontece? A frequência é de meio Hz. Então vamos lá. Então, se você teve uma frequência de 1 Hz, então quer dizer que é só dobrar a massa. Não necessariamente. A gente vai entender por quê. Só você olhar a questão anterior sobre a fórmula que tem uma raiz, que consequentemente passando para o outro lado vira uma potência. Né? Então, vamos seguir aqui. Então, ela quer saber a massa? Então, a gente vai ter que aplicar a fórmula da frequência, que vai ser o quê? 1 sobre 2π vezes... Só que aqui a gente não vai fazer pelo G sobre L, a gente vai fazer sobre K sobre N. A gente está falando de mola, está falando de massa. São coisas diferentes. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai substituir as informações. Nesse caso, vamos deixar o 2π aqui. Não vamos trocar o π por 3, não. A gente vai entender por quê. Então, aqui... não. Frequência não... rapidinho. A frequência aqui vale 1, né? 1 Hz. Esqueci de mudar. Foi mal. O K a gente mantém e o M também vale 1. Assim, vai ficar... isso aqui vezes raiz de K. A gente não sabe quanto. Acho que não ajudou muito o nosso problema aqui, né? Então, outra coisa, tudo que a gente for resolver de azul vai estar no primeiro caso, e o que tiver no segundo caso aqui vai resolver de vermelho, para não confundir as coisas, né? Então, a gente vai ter que partir para a segunda parte. Então, vai ficar com a mesma fórmula. Né? Se vocês ouvirem uma buzina aí, não esquenta não, que é aqui na rua. Mas seguindo aqui. Vamos lá. Nesse caso, a frequência vale meio, na situação depois, né? Aqui, 1 sobre K, 1 sobre 2π, né? Aqui vai ficar raiz de K, também não sabemos ainda o valor dele, e vai ficar a raiz de M. Os dois estão dentro da raiz, então eu posso colocar separado, não tem problema. Então, mas aí a gente cai numa situação aqui bem estranha. Por quê? A gente não conseguiu o valor do K e nem conseguiu o valor do M. Mas olha só, se a gente pegar esses valores, vou mudar aqui a paleta do pincel. Vou botar aqui verde. Se eu pegar esses valores aqui, some, por favor. Isso.
Se eu pegar esses valores e dividir um pelo outro, aqui, essa equação 1 e essa equação 2, vou pegar uma e dividir pela outra. O que vai acontecer? Vai ficar 1 dividido por... Então, vou montar aqui, que senão se eu fizer separado, pode complicar um pouco a cabeça de vocês. Então, deixa eu botar aqui a primeira equação. Eu vou colocar aqui a segunda. É meio. 1 sobre 2π. Raiz de K sobre raiz de M. Então, a gente pode anular aqui, ó, 1 sobre 2π, 1 sobre 2π e raiz de K com raiz de K. O que vai sobrar aqui? Deixa eu colocar aqui uma separação para a gente não perder. Então, você vai ter aqui 1 sobre meio, que é igual a 1 sobre raiz de M. Não, na verdade vai ficar 1 sobre N, né? Aqui, quando a gente anula o K e o K, fica 1, né? Então, deixa eu apagar esse daqui. E aqui vai ficar 1 sobre raiz de N. Aqui nesse lado vai ficar 2, né? 1 sobre meio dá 2. E aqui, ó, divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, você vai ter aqui raiz de M. Essa raiz vai passar para o outro lado, vai virar uma potência. Então, meu M aqui, na verdade, vai valer o quê? 4 quilogramas. Ok? Só cuidar dessa parte aqui, né? De o K e o K cortou, ficou 1, esse 1 aqui que eu estou falando. E aqui ficou, de baixo ficou 1 sobre raiz de M. Anulou o K com K, ficou 1 em cima e 1 embaixo. Quando você anula, entre aspas, você não, na verdade você não anula, você divide os dois pelo mesmo valor e dá 1. Né? E como 1 não aparece, dá a impressão que ele anula, mas não é isso. Tá? Então, segue essa conta direitinho aqui, desse jeito que você dificilmente vai errar. Então, vamos seguir aqui para a próxima. A próxima questão que eu peguei aqui é bem padrão, né, de oscilação de mola, de movimento harmônico simples. E ela diz o seguinte aqui, ó. A figura abaixo representa um corpo mantido em repouso, preso a uma mola ideal e apoiado numa superfície plana e horizontal. Então, a figura está mostrando exatamente como está acontecendo a situação, certo? A mola está comprimida, ou seja, você apertou essa mola em 10 centímetros. Informação importante essa daqui. No instante T0, o corpo é abandonado e passa a realizar um movimento harmônico simples em torno da posição de equilíbrio. Onde seria, no caso, a posição de equilíbrio? Seria aqui, ó, nessa região. Que é a origem do eixo x0, OX, né, no caso. Completando 2 oscilações por segundo. Tá, quais são as informações que nos foram cedidas aqui? Deixa eu só mudar aqui a... Então, você vai ter a amplitude, né, que é de 10 centímetros. Só que como ele quer a função horária da velocidade escalar nesse corpo no sistema internacional, então isso aqui tem que passar para metros. Ou seja, dividir por 100. Isso, na verdade, vai ter 0,1 metros. Então, ele está dizendo que foram completadas 2 oscilações por segundo. Oscilações por segundo é uma frequência, gente, é hertz. Então, na verdade, isso aqui é a frequência de 2 hertz. Então, a questão aqui é a fórmula, a equação da velocidade escalar. Vamos lá. A velocidade escalar ela tem uma fórmula, que é V deixa eu olhar para não fazer besteira. Isso aí. Então, vai ficar menos ômega vezes A seno de ômega T mais φ0, que é a fase inicial.
Então, ele quer que você deixe a questão descrita nessa fórmula aqui. Você não vai resolver a velocidade, ele quer que você mantenha a função horária. Ou seja, ele vai substituir somente os ômegas, que esse ômega aqui é o mesmo desse, a amplitude e a fase inicial. Então, olha só, vamos pensar aqui comigo. A fase inicial é tranquilo a gente resolver. Porque se ela está oscilando aqui em torno do eixo X, se ela ficar fazendo isso aqui, ó, indo e voltando, ela está fazendo 180 graus. E a fase inicial de 180 graus corresponde a quê? Π radianos. Então, a fase inicial a gente já tem. Outra coisa que a gente precisa calcular, a velocidade angular. A velocidade angular é 2π vezes zero. A frequência nós temos. Então, na verdade, vai ficar o quê? 2π vezes 2. Ou seja, 4π radianos por segundo. Então, nós temos a amplitude, nós temos a fase inicial, nós temos a velocidade angular. Então, a velocidade vai ficar como? Menos 4 vezes 0,1 vezes seno de 4t. Perdão. Vou voltar aqui. 4π aqui. Foi mal. 4π vezes 0,1 vezes seno de 4π vezes t mais π. Fecha parênteses. Então, tem mais conta para fazer aqui? Tem mais conta para fazer aqui. Então, o que vai acontecer? A gente vai multiplicar aqui, ó, 4 vezes 0,1. Ou seja, menos 0,4π seno, está multiplicando, então a gente junta tudo. 4π vezes t, né, junta tudo, a gente não tem como fazer essa conta. Mais π. Ah, professor, não pode somar 4π com π? Não, não pode, porque tem esse t atrapalhando. Se não tivesse esse t atrapalhando, poderia fazer de boa. Como não dá para fazer mais nada aqui, ó, essa aqui é a nossa resposta. Beleza? Então, ele só quer que você descreva a função da velocidade. Se ele quisesse que você resolvesse a função horária, ele te daria o valor do tempo. Aí você só substituiria ali, faz o seno e multiplicaria por π. Mas geralmente não pede isso assim, não. Tá? Então, geralmente, quando é função horária, ele, tanto da elongação, quanto da velocidade, quanto da aceleração, são aquelas três fórmulas, nesse mesmo contexto, formato aí, ela só pede que você resolva essas partes que eu falei. Bom? Vamos lá. Seguindo aqui, ela diz o seguinte. Uma partícula executa um MHS na direção x em torno do ponto x0 com frequência angular de 1 radiano por segundo. Gente, frequência angular, a gente também chama de velocidade angular. Tá? Eu não concordo muito com esse termo, mas eu prefiro chamar de velocidade angular. Seguindo, vamos lá. Num dado instante t, observa-se que a posição da partícula x igual a 3 metros. Ou seja, no início ela estava a 0, passou a ficar quanto? 3 metros. E a sua velocidade é de 4 metros, menos 4 metros por segundo. Então está tendo uma referencial de ida e volta, né? A amplitude do movimento dessa partícula em metros vale quanto? Então, olha só, a gente tem o que chamam de fórmula simplificada do movimento harmônico simples. Né? No lugar de ter que você usar aquelas fórmulas de seno, cosseno, né? Da questão anterior, tem uma fórmula mais resumida. E como é que você vai aplicar essa fórmula mais resumida? Da seguinte forma. Velocidade linear ao quadrado vai ser igual a velocidade angular ao quadrado vezes a amplitude ao quadrado menos x ao quadrado. Ah, pessoal, então não preciso fazer contas absurdas para resolver a amplitude aqui, não? Não, você não precisa. Você precisa dessa fórmulazinha mais resumida. Eu cheguei a citar bem rápido na aula. Eu falei sobre ela, não cheguei nem a
Acho que se eu trabalhei uma questão, não lembro, mas eu trabalhei de forma diferente. Eu trabalhei com ela da forma mais lenta. Então, a forma mais simplificada vai ser bem mais rápida aqui para você resolver. Então, o que a gente tem aqui de informação? Vamos lá. A gente tem a posição X, né? São 3 metros. Aqui já é depois do movimento, x0 não adianta, porque está em repouso, não precisa. A velocidade angular vale 1 radianos por segundo. 1 radiano por segundo, perdão. E a velocidade linear, menos 4 metros por segundo. É claro que o sinal aqui não vai ter influência, né? Por causa da potência. Ele quer saber a amplitude. Então, como é que a gente vai resolver isso? Vamos lá. A velocidade nós temos aqui. Vale menos 4 ao quadrado. A angular vale 1. A amplitude não sabemos. E o x vale 3. Só que vai ficar ao quadrado. Menos 4 ao quadrado dá 16. 1 ao quadrado dá 1. E aqui vai ficar a ao quadrado menos 9. Preciso fazer distributivo aqui? Não, porque está multiplicado por 1. Então, você vai acabar meio que repetindo tudo que está ali dentro, só que sem os parênteses. Ok? A gente vai passar para o outro lado esse menos 9, ele vai ficar mais 9. Deixa eu fazer uma separação aqui, chega muito lá embaixo. Então, vai ficar a ao quadrado é igual a 25. Ou seja, está querendo saber a raiz de 25. Ou seja, você vai achar um valor mais ou menos 5. No caso, 5 metros. Né? Como aqui a gente está falando de valores, eu esqueci que eu não estou na matemática. Né? Então, deixa eu apagar aqui. Vamos colocar valores no módulo positivo. Né? Então, aqui vai ficar 5 metros. Okay? Essa aqui é a fórmula resumida da velocidade da elongação. Se você aplicar aqui, você consegue de boa resolver isso aqui. Tá bom? Vamos lá, a próxima questão, ela diz o seguinte aqui. Uma partícula descreve um movimento harmônico simples, segundo a equação x igual a 0,3 cosseno de π sobre 3 mais 2 vezes t. Né? Então, aqui no caso, a gente vai ter algumas informações para coletar dessa forma. Isso tudo no sistema internacional. O módulo da velocidade máxima atingida por essa partícula e o período do movimento vale quanto? Então, tem duas perguntas aqui. Vamos lá. Para a gente achar a velocidade máxima, a gente precisa da velocidade angular e da amplitude. Okay? Então, aqui uma outra fórmula bem simplificada para resolver isso aqui. Então, o que a gente vai ter aqui nesse caso? Aqui está meio que invertida essa fórmula aqui, só para meio que te sacanear. Né? O que vai acontecer? Esse cara aqui é a amplitude. Na outra fórmula, o ômega estava aqui, né? Mas toma cuidado. O ômega sempre vai multiplicar com o t. Então, na verdade, o ômega é o 2. E aqui é a fase inicial. Então, resumindo a história, como é que vai ficar aqui? Vai ficar amplitude valendo 0,3 metros. A fase inicial, π sobre 3 radianos. E a velocidade angular, 2 radianos por segundo. Ok? E se você quer a velocidade máxima, basta só você substituir aqui. Vai ficar 2 vezes 0,3. Ou seja, você vai ter uma velocidade máxima de 0,6 metros por segundo. Matou a primeira parte, que é a velocidade máxima. Agora tem que saber o período. O período, você calcula da seguinte forma.
ômega é igual a 2π sobre T. E aí o que vai acontecer? O ômega vai valer quanto? 2. Então vai ficar 2π sobre T. A gente vai trocar o T com 2 aqui de posição. Vai ficar 2π sobre 2. Cortei cada um. Então o período vai ser π segundos. Então matamos as duas aqui numa leva só. Mas geralmente, uma dica também que eu vou dar a vocês. Geralmente esse ômega, quando você vai achar o período, tem um π aqui também para você resolver e você cortaria aqui os dois. Você tem um valor cheio. Não foi o caso aqui, tá? Mas toma cuidado. Se você tem um valor de ômega 2π, você substitui aqui 2π, tá? Ou 4π, enfim, o valor que tiver. Toma esse cuidado, beleza? Vamos lá, pessoal. Para a gente fechar aqui a nossa revisão, você vai observar essa figura, né? Onde você tem uma mola na situação A em equilíbrio e você tem uma mola B comprimida em meio metro. Menos porque você está indo para a parte negativa do eixo X. Só por isso, tá? Mas se você... Esse caso é a amplitude. Se eu quero saber o período de oscilação dessa mola, desse bloco, no caso, eu não vou precisar da amplitude. Tá? Só se eu quisesse calcular a energia mecânica. Aí eu precisaria da fórmula da energia mecânica, incluindo a amplitude. Mas nesse caso aqui a gente não vai precisar, não. Então o que vai acontecer aqui? A gente tem aqui a massa, M, que é de 4 kg, ou seja, a gente está falando do mesmo bloco. Então o K vai valer nas duas situações aqui 400 Nm por metro. A gente deu o valor do K. Então, para a gente calcular o período, o que a gente vai precisar fazer? Como é mola, o período vai ser o seguinte. Cuidado para não confundir com a fórmula da frequência, hein? Vai ficar 2π vezes... Vai ficar a raiz quadrada de M sobre K. Lembra daquela questão que a gente fez lá da frequência? É K sobre M quando é frequência e é M sobre K quando é período. E frequência é 1 sobre 2π. Aqui vai ser 2π. Lembrando que frequência e período são inversos, por isso que as fórmulas se invertem. Toma cuidado com isso, para não confundir. Tá? Então, você vai ter aqui, ó, 2π. Deixa esse π aqui. Ele não deu valor de π? Deixa ele quieto. Então, a massa do bloco está em quilogramas. Vou colocar 4. E o K está em newtons por metro, também não precisa mudar. Vai ficar raiz de 4 sobre 400. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem aqui o seguinte. A raiz de 1 sobre 100. Se eu simplificar os dois aqui de dentro, né? Dá 1 sobre 100. E se eu fizer a raiz quadrada dos dois... Deixa eu tirar isso aqui. Vai ficar raiz de 1 sobre raiz de 100. Ou seja, o que isso quer dizer? Você vai ter 2π, raiz de 1 dá 1, raiz de 100 dá 10. A gente fez uma parecida com essa em aula, hein? Vamos lá. Então vai ficar 2π sobre 10. Ou seja, 2 sobre 10 dá 0,2. Ou seja, 0,2π segundo. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente fechou aqui. Vai ficar um pouquinho longo, né? Porque eu fiz várias questões ao mesmo tempo. Mais uma vez eu peço desculpa pelo meu erro na aula, né? As revisões. Tá? Isso aí pode acontecer, mas felizmente eu consegui uma solução para ajudar vocês. Cai dentro dessa revisão. Tá? Dá uma olhadinha também nas questões do livro, que são parecidas com essas que eu passei na revisão, para dar uma reforçada. Tá? Mas, se eu fizer só a revisão, eu vou conseguir gabaritar? Não, gabaritar não. Mas você, pelo menos 90% da prova, eu te garanto que sim. O teste eu te garanto que vai ajudar. Tá igual? Né? Mesma coisa que eu faço em aula. Talvez sim, talvez não. Tá? Então é isso, pessoal. Para a gente não alongar muito aqui. Uma boa semana para vocês. Estudem. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim. Tá? Ou manda aqui no próprio comentário do vídeo. Tá bom?
Um abração, pessoal. Fui!